Olá, neste vídeo vou falar sobre uma ferramenta do CRM, a monitorização de sócios. Portanto, se a ferramenta não se encontrar neste menu, poderá ser necessário aceder às permissões no admin e dar permissões a este utilizador para conseguir aceder a essa ferramenta. E vamos ativar também as opções do CRM. Depois de guardadas as alterações, é necessário fazer refresh ao admin para que estas novas definições surtam efeito. Para este vídeo vamos também precisar de ativar aqui dois painéis no dashboard inicial. Isto é feito nas configurações, dashboard, e vamos arrastar aqui assim o CRM ausências e índice de proveito e também o CRM agendamento com atletas. Se repararem, nós ativamos dois painéis e neste momento apenas está aqui disponível o painel da monitorização de sócios. Portanto, o outro painel, aquele que diz respeito ao agendamento com atletas, apenas vai aparecer aqui quando existirem agendamentos com atletas. Vamos começar aqui com este quadro, o quadro da monitorização de sócios. Portanto, vamos optar por acrescentá-lo aqui à barra de acessos rápidos, para conseguir em qualquer altura rapidamente aceder a esta ferramenta. E agora, analisando aqui este quadro, podemos começar aqui, por exemplo, com esta coluna. Esta coluna contém informações relativas à última presença que o atleta teve. Portanto, eu consigo analisar aqui assim, neste caso, o Scooby não tem qualquer registro, significa que este atleta ainda não teve nenhuma presença marcada em nenhuma aula. Aqui o Tweety diz que tem daqui a um dia, significa que ele tem uma aula marcada para, por exemplo, amanhã. Por isso é que aqui diz então que a última presença é daqui a um dia. Há um dia atrás, 3 dias atrás e por aí fora, e por aí fora. Agora, se repararem, isto está codificado por cores, portanto eu tenho o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, e tenho ainda o cinza, associado a 100 registros, e estas cores são personalizáveis. Como é que eu consigo personalizar isto? Se eu for aqui às opções, logo aqui em cima eu tenho então esta barra que me permite definir que intervalos é que correspondem a cada cor. Neste caso o verde corresponde de 0 até 3 dias, depois de 3 a 5 o amarelo, mas eu posso sempre, se não concordar com esta proposta, fazer alterações e guardá-las. Um aspecto relevante aqui nas configurações é este. Isto está configurado para considerar presenças. Isto é bom se vocês tiverem a prática, e é uma boa prática, de marcar presenças aos atletas nas aulas. Isto só deve manter esta configuração se vocês realmente marcarem sempre as presenças nas aulas. Se vocês não fizerem um registro rigoroso da assiduidade, então vocês podem optar por considerar não presenças, mas sim inscrições. Isto, claro que tem uma desvantagem. Um atleta com uma presença marcada significa que efetivamente ele fez essa aula. Um atleta que se inscreveu poderá ter se inscrito, mas poderá não ter comparecido. Portanto, aquilo que vai representar mais rigor no cálculo, digamos, de toda a estatística é esta opção, é a opção das presenças, mas vocês, se quiserem, podem optar por incluir apenas, então, as inscrições. Depois de fazer as alterações, guardam e voltando novamente a este quadro, ele agora já vai assumir isto como inscrições e não presenças. Voltando agora ao quadro de monitorização de sócios, e se repararmos aqui na última coluna do lado direito, eu tenho uma coluna que se chama o índice de proveito. Portanto, o índice de proveito também está codificado por 4 cores. Ele tem intervalos em percentagem, vai desde 100% até 0%. Portanto, para melhor percebermos o que é o índice de proveito, vamos voltar aqui às opções. E esta escala que está aqui assim também é configurável. Vocês podem ajustar aquilo que para vocês é o vermelho, laranja, amarelo e verde. E para clarificar então o índice de proveito. O índice de proveito tem em consideração o número de vezes por semana ou mês que um atleta pode fazer aulas e o número de aulas que ele efetivamente fez. E com isso nós conseguimos apurar uma escala em percentagem. Por exemplo, se em 4 semanas um atleta podia fazer 12 aulas, 12 aulas porquê? Porque se ele pode fazer 3 vezes por semana, 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, ele poderia fazer um total de 12 aulas. Como ele só fez 9, significa isto que o índice de proveito dele é 75%. Agora, como métricas para monitorizar um sócio, o ideal será considerar estes dois fatores. Ausências,
ausências de inscrições ou presenças, no caso da configuração que tiverem, e o tal chamado índice de proveito. Agora, esta parte aqui em cima é automaticamente atualizada conforme os atletas vão marcando aulas, ou vai sendo marcado presença, ou conforme eles faltam. O índice de proveito já não é automaticamente calculado e instantâneo. Ele é recalculado 2 vezes por dia, portanto o sistema automaticamente faz um cálculo para todos os atletas, uma vez de madrugada e uma vez logo ali a seguir ao almoço, mas vocês podem, se quiserem, em qualquer altura, aceder a este quadro e atualizar o tal índice de proveito para todos os atletas. Para continuar com este exemplo, vamos só novamente alterar aqui o cálculo para considerar presenças e vamos voltar aqui ao quadro de monitorização de sócios. Neste quadro constam todos os atletas ativos e vocês aqui assim têm a possibilidade de ordenar ou pelas presenças ou pelo índice de proveito, ou podem ainda usar este filtro. Portanto, o filtro filtra por ausências ou índice de proveito. Neste caso aqui assim, se eu quiser, eu posso ocultar e mostrar algumas cores. Se quiser, troco o filtro para o índice de proveito e neste caso aqui assim já estou a filtrar pela coluna do índice de proveito. Outra vantagem ainda é, imaginem que vocês querem enviar um e-mail ou comunicar com atletas que estão ausentes há mais tempo. Então eu posso esconder aqueles que não me interessam, mantenho só os vermelhos. Neste caso aqui assim eu filtrei pela última presença, só os vermelhos, tenho 9 atletas filtrados, quero comunicar com eles, só tenho que os selecionar e depois a partir daqui assim eu consigo enviar isto para o centro de comunicações, enviar um e-mail, um SMS ou aquilo que vocês quiserem. Outro aspecto que gostaria de realçar aqui neste quadro diz respeito aos novos sócios. Portanto, neste quadro eu consigo perceber que um atleta é um novo sócio porque ele tem este símbolo associado. Agora, até quando é que um atleta é considerado um novo sócio? E os novos sócios, como sabem, podem ser monitorizados aqui nesta ferramenta própria. Se nós acedemos aqui às opções, eu consigo definir até quando é que um atleta é considerado um novo sócio. Neste caso, eu estou a considerá-lo apenas até à 4ª semana, mas vocês têm a opção de alargar isto até à 16ª semana. Como eu configurei para os novos sócios serem considerados até à 8ª semana, se eu for agora ao separador aqui dos novos sócios, eu já tenho este monitor aqui até à 8ª semana. Voltando à monitorização de sócios, eu vou reparar também que há pouco tinha 2, agora já tenho 3, porque há mais um, porque está enquadrado naquilo que são as primeiras 8 semanas deste sócio. E para concluir este quadro, falta-me só falar aqui desta coluna, que é a coluna que me indica quando é que foi feita a última comunicação com qualquer um dos sócios. Portanto, se eu ordenar isto aqui, eu consigo ver que, aqui pegando no Scooby, a última comunicação com ele foi há 36 minutos. Portanto, se eu carregar aqui neste lápis, eu consigo aceder à parte relativa à comunicação, isto no fundo é na ficha do atleta, eu tenho então este separador da comunicação, e eu aqui consigo ver então que eu tenho 3 formas de registar a comunicação com o atleta. Ou um SMS, ou um e-mail, ou uma notícia. Este registro é feito automaticamente, sempre que vocês enviam um e-mail, publicam uma notícia e o atleta vê a notícia, ou então enviam um SMS. Para além deste registro automático, vocês podem também, em qualquer altura, fazer um registro de qualquer comunicação que tenha estabelecido com o atleta. Por exemplo, imaginem que vocês telefonam para o atleta e, em conversa com o atleta, ele diz que tem estado ausente porque está a estudar para exames, etc, etc. Vocês podem criar esse registro aqui assim, para isto ficar no histórico de comunicações com o atleta. Podem aproveitar também para agendar, desde já, um contacto com esse atleta. Vocês irão telefonar e perguntar como é que correram os estudos e, claro, convidá-lo de volta e até falar de uma eventual promoção. Portanto, vocês agendam isto para daqui a 15 dias e podem ainda definir a hora que acham que será a mais indicada para entrar em contacto com este atleta. Fechamos agora este quadro. Nós vamos ver que aqui no perfil do atleta eu tenho então aqui a informação de que o último contacto com ele foi há 10 minutos. Foi exatamente aquele registro que nós fizemos daquela comunicação pelo telefone. Vamos agora passar aqui para este separador do agendamento de contactos. E isto aqui assim serve para o seguinte propósito. Se repararem, o agendamento que nós fizemos com o Scooby está aqui, okay? A dizer que no dia 24 tem um agendamento, mas isto também vai aparecer em destaque no dashboard. Para mostrar melhor este exemplo, vamos só agendar aqui mais 2 contactos.
O primeiro poderá ser com o Bart. Okay? O Bart vai ser um contacto agendado para o próprio dia, para hoje, e será para daqui a algumas horas, às 16 horas. Assunto a tratar, blá blá blá, qualquer coisa que vocês queiram relembrar que têm que tratar com esse aluno. E depois apenas mais um exemplo, que poderá ser o Barney Hubble para daqui a 3 dias. Vamos agora espreitar o dashboard. E aquele painel que no início deste vídeo não tinha ficado logo visível, agora sim, já está visível, porque já existem contactos agendados. Nós temos aqui 3 situações, codificada por cores também. Portanto, eu tenho a vermelho, que é hoje, ou seja, um contacto que esteja agendado por hoje fica sinalizado aqui a vermelho, e depois tenho outros, o laranja, que é um contacto que está agendado para até daqui a 4 dias, e depois a verde, um contacto que esteja agendado 5 dias para a frente. Qual será o procedimento agora? Portanto, isto pode ser feito por qualquer pessoa da equipa, pode ser a recepcionista, que tem a tarefa de ver quando é que há agendamentos de contactos, e ela própria é que irá entrar em contacto com este atleta ou este cliente. Portanto, ela acede diretamente aqui assim à ficha, onde ela vai conseguir primeiro ver o histórico de comunicações, mesmo que não tenha sido ela que tenha contactado com este cliente em situações anteriores, ela vai conseguir saber quem é que falou com ele, o que é que falou e em que altura é que falou. Portanto, o que ela pode fazer aqui assim, primeiro inteira-se da situação através do histórico, depois pega no telefone e faz uma chamada e dá então seguimento àquilo que foi agendado e o assunto que foi aqui designado para ser tratado com este atleta. No final da chamada, ela pode e deve fazer aqui um registro também daquilo que foi tratado e daquilo que foi falado, para que mais tarde ela própria se relembre daquilo que foi falado e qualquer outra pessoa que dê seguimento também tenha acesso a esta informação. Outra coisa importante também é sinalizar que este assunto já foi tratado. Portanto, ela aqui, se clicar em cima disto, ela vai marcar então este assunto como tratado. Se eu voltar novamente aqui ao dashboard, eu vou ver que aparece aqui um símbolo verde, significa que alguém já fez então o contacto com este atleta. E agora vamos voltar novamente aqui ao separador monitorização de sócios e vamos falar aqui do último separador, que são os treinadores responsáveis. O objetivo desta ferramenta é vocês poderem distribuir pelos treinadores os vossos atletas, de forma a que cada um seja responsável por um número mais reduzido e não pelo todo. Portanto, se eu reparar aqui assim no Supercoach, eu já tenho aqui 6 atletas atribuídos e eu posso atribuir mais. Portanto, eu posso procurar aqui assim o Garfield, eu vou atribuir também a este. Eu posso também procurar aqui assim o Johnny e também atribuir aqui ao Supercoach. Cada treinador vai poder monitorizar os seus atletas através da app. Portanto, espreitando agora a app, isto é a app do Supercoach, eu consigo ver que aqui em baixo eu tenho uma bandeirinha. E nesta bandeirinha eu tenho, neste caso, alguns atletas sinalizados como atletas que estão em risco. Portanto, eu tenho aqui 2 números, tenho um 2 e um 3. Do lado esquerdo significa que eu tenho 2 atletas que estão ausentes há X tempo, e depois do lado direito eu tenho aqui um 3, significa que eu tenho 3 atletas que estão com um índice de proveito baixo. Clicando em cima deste alerta, ele abre uma lista dos 8 atletas que são da minha responsabilidade e aqueles que estão sinalizados estão aqui então com a tal bandeirinha. Agora, porque é que aparece esta bandeirinha? Isto é configurável. Se repararem, eu tenho aqui um atleta que está há 5 dias ausente e tenho alguns aqui que estão com um índice de proveito de 45%. O que é que eu consigo fazer então para personalizar isto? Se eu voltar novamente ao admin, e aqui agora nas opções, eu aqui nesta opção consigo dizer que eu quero que conste naquela lista, na lista das notificações, neste caso, com a tal bandeirinha, atletas que estão ausentes há 5 ou mais dias. Isto é configurável e depois aqui em baixo eu digo também que quero que sejam sinalizados com a tal bandeirinha atletas que estejam com um índice de proveito igual ou inferior a 60%. Também isto configurável. Portanto, um treinador vai poder clicar em cima de um atleta que esteja sinalizado com a tal bandeirinha e vai conseguir visualizar aqui assim algumas informações. Portanto, isto é um histórico que mostra
as presenças que este atleta tem nos últimos 12 meses e, através disto, ele vai ter acesso rapidamente àquele número de telefone. Portanto, se eu clicar em cima do número, ele vai conseguir fazer uma chamada rapidamente então para este atleta e depois dar exatamente aquele acompanhamento que nós fizemos há pouco através do admin, ele pode fazê-lo aqui. Depois de fazer então esta chamada, ele pode ir à comunicação, aqui assim. Aliás, ele antes de fazer a chamada até pode ver o histórico de comunicações, faz a chamada e depois aqui assim pode registrar o assunto que foi tratado com esse atleta e faz então o tal registro. Se voltamos agora ao quadro anterior, eu vou reparar que já tenho aqui um visto, significa que eu já fiz um registro de comunicação feito com este atleta. Isto para mim é bom para eu ter esse controle e saber o que é que eu já fiz. E voltando agora novamente atrás, as notificações nesta bandeirinha também ficam e foram atualizadas. Agora, apesar de este atleta já ter sido contactado, ele continua exatamente com os mesmos dados que o colocou com a bandeirinha. Porque é que a bandeirinha desapareceu e quando é que ela volta a aparecer? Vamos só voltar mais uma vez ao admin, às opções e vamos ver aqui então a última opção. Portanto, esta última opção diz aqui que eu não vou emitir notificações na app para um atleta se ele tiver sido contactado nas últimas, neste caso, 2 horas. Portanto, como eu fiz um registro, aquele registro que eu fiz da comunicação com aquele atleta, e esse registro foi feito há menos de 2 horas, aquela bandeirinha não vai aparecer. Portanto, isto é bom para eu controlar quem é que eu já contactei e depois eu posso configurar isto para as horas que eu quiser. Por exemplo, até posso dizer que quero 48 horas depois. Se 48 horas depois o atleta continuar nas mesmas condições, aquela bandeirinha vai voltar a aparecer. Até lá ela não aparece, estando ele ou não em condições de aparecer ali sinalizado com a tal bandeirinha. E para terminar, para além daqueles atletas que eu vou atribuir a cada treinador, eu posso querer que alguém tenha acesso não só à sua lista, mas como à lista de todos os atletas ativos na sua app. Como é que eu faço isto? Eu tenho que ir às permissões, neste caso na app, e vou dizer que o Supercoach vai ter acesso não só aos 8 atletas que estão atribuídos, mas vai ter acesso a todos os atletas ativos. Portanto, se eu agora aceder novamente à app do Supercoach, ele aqui já vai ter sinalizados bastantes mais. Clica em cima da lista e ele tem acesso a todos os atletas ativos.